Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova aula da Maratona Chega de Ansiedade. Eu espero que você já esteja conseguindo reduzir esse grau de ansiedade por aí e também não só adquirindo bastante conhecimento, mas como também colocando em prática tudo que você está aprendendo nessa nossa maratona. Eu quero desde já agradecer a todos que estão preenchendo a nossa pesquisa de satisfação, que estão acompanhando, estão ali comentando nos vídeos, curtindo. Poxa, gente, muito obrigado pelo acompanhamento, pelo carinho. E eu quero trabalhar com vocês hoje um tema muito importante que se chama Lidando com a Ansiedade do Desconhecido. Lembra que a gente conversou na nossa aula anterior sobre o medo, certo? Então, falamos ali sobre os medos irracionais, falamos ali sobre essa mecânica do medo, a gente já vem falando sobre essa mecânica da ansiedade e do medo também. E agora eu quero falar para vocês sobre essa ansiedade avassaladora que é o medo do desconhecido. E principalmente quando a gente está em alguma situação, algum momento da vida que a gente vai mudar alguma coisa ou que mudanças vão acontecer. Aí é que a gente pira mesmo, porque é desconhecido que nós vamos viver, então geralmente as pessoas que têm esse medo do desconhecido, elas sofrem muito com mudanças e têm medo de mudar. E a gente vai também identificar os principais pensamentos automáticos que estão envolvidos nesse processo do medo de mudança, ok? Mas o que é essa ansiedade do desconhecido, hein, Leandro? Bom, primeiro, a ansiedade do desconhecido está muito envolvida ao processo que nós chamamos de medo de perder o controle. Essa ansiedade do desconhecido é uma reação natural a incertezas, ou seja, tudo aquilo que soa como incerto, tudo aquilo que nós não temos os fatos concretos do que vai acontecer, do que vai ser e como as coisas vão proceder-se futuramente, essa falta de previsibilidade dá para a pessoa que tem ansiedade aquela sensação de perda de controle. É como se a pessoa tivesse na mente pensamentos assim: o que, que vai ser de mim? O que, que vai acontecer comigo? Como que vai ser isso? Eu vou conseguir? Vou me virar? E agora? Como que vai ser isso? Né? Então, toda situação que vai exigir da pessoa um posicionamento para mudança, essa pessoa ela vai ter uma ansiedade muito grande por conta das questões que são desconhecidas, até porque a gente não tem resposta para essas questões. A gente precisa viver e experienciar para ver como as coisas vão ser nesse processo de mudança. E muitas pessoas acabam ficando aprisionadas por causa disso, sem tentar novas vagas de emprego, sem mudar para outros lugares, sem realizar sonhos, projetos, justamente com medo do que vai acontecer, catastrofizando o futuro e olhando as coisas de uma forma extremamente disfuncional. Bom, a gente tem uma reação de luta e fuga acontecendo nisso aí. Exatamente o mesmo processo que a gente tem visto da ansiedade, que é aquela reação que pode levar a uma sensação de alerta constante. Só para a gente relembrar disso, o aumento da frequência cardíaca, a frequência cardíaca vai começando a ficar mais elevada, você vai começando a ficar com aquele coração como se fosse batedeira, e você começa a ter outros sintomas físicos também associados a essa reação de lutar ou fugir, ou seja, eu preciso garantir a minha sobrevivência, eu preciso garantir que nada vai acontecer comigo. E quando isso acontece, impede os nossos planos, porque quando a gente está ansioso, e a gente tem medo de possibilidades de algo, ou seja, vai dar errado, isso não vai dar certo, meu Deus, o que vai ser de mim? A gente acaba evitando de tomar decisões tão importantes para a vida da gente, a gente acaba ficando preso numa rotina de vida insatisfatória. Por quê? Porque a gente poderia melhorar a nossa vida, tentar coisas novas, mas a gente acaba ficando preso justamente por conta do medo exacerbado. Bom, vamos olhar então um pouco dos pensamentos automáticos disfuncionais que passam pela cabeça da pessoa. A gente tem aqui algumas distorções cognitivas. Uma delas é a catastrofização, que é a tendência a imaginar os piores resultados possíveis de um desfecho aí de alguma história, de alguma situação. Então, a mente catastrófica, ela sempre vai exagerar em tudo. Ah, eu vou mudar para aquela cidade. Meu Deus, e se eu não conseguir emprego, eu vou passar fome. Como é que vai ser de mim sozinho? Se eu morrer, ninguém vai me socorrer. Enfim, a pessoa fica catastrofizando e ela dá um final trágico para tudo. A antecipação é uma tendência a ficar se preocupando excessivamente com o futuro e a pessoa vai criando cenários assim muito improváveis na mente, ou seja, ela vai elaborando diversas histórias que talvez nunca vai acontecer. Aquilo que a gente conversou sobre a preocupação, 80% da nossa preocupação nunca vai acontecer. Aí a gente tem a ruminação, que aí a pessoa pensa
obsessivamente sobre eventos negativos do passado, ela vai se sentindo presa num ciclo de pensamentos negativos improduzidos, que são improdutivos, perdão, e esse ciclo de pensamentos improdutivos tem a ver com o que ela já passou lá atrás. Ah, eu já mudei de emprego uma vez e deu errado para mim lá atrás, então não vou mudar mais, que agora vai dar errado de novo. Ou seja, a pessoa ela não se desprende dos eventos passados e isso acaba prejudicando absurdamente a pessoa de fazer alguma coisa. Uma estratégia importante para que a gente possa trabalhar o aqui e o agora é o mindfulness, que é uma estratégia que traz a gente para o momento presente, para a atenção plena no aqui e no agora, e acaba reduzindo essa nossa ansiedade por mudança, medo de mudar, essa ansiedade do desconhecido. Eu vou ensinar para vocês, inclusive vai ser a nossa próxima técnica, que é a técnica, uma técnica bem legal de mindfulness, e vai ser muito bacana estar com vocês fazendo isso, ok? Mas vamos continuar conversando aqui sobre o assunto, porque esse assunto aqui é um assunto importante para a gente poder destrinchar. E agora eu quero olhar não só para os pensamentos automáticos, mas o que a gente pode fazer para a gente lidar com essa ansiedade no curto, no médio e no longo prazo. Ou seja, a gente tem que entender uma coisa muito importante. A curto prazo, prática de respiração, exercício de relaxamento, mindfulness pode ajudar quando a gente está lidando com esses momentos de ansiedade profunda. É aquilo que eu falei. São técnicas que auxiliam no processo das crises ansiosas, na redução dos sintomas ansiosos físicos e emocionais, mas não resolve o problema. A longo prazo, a gente precisa ter técnicas de planejamento, de como a gente vai fazer um plano de contingência que pode ajudar a reduzir a preocupação sobre eventos futuros. Inclusive, eu mandei no grupo uma técnica chamada resolução de vitória. É uma das técnicas que a gente vai utilizando para que a pessoa possa ir elaborando planos de ações para que ela consiga se sentir mais segura com relação à realidade da mudança ou a qualquer realidade que possa expor ela à ansiedade. E com isso, ela vai conseguindo se concentrar mais no aqui e no agora e ter um pouco mais de calma, de tranquilidade para estar lidando com as suas situações diárias. E a terapia, né, gente? A terapia, a gente consegue explorar técnicas desafiadoras para os pensamentos automáticos e também praticar habilidade no ambiente seguro com um terapeuta qualificado. Então, é muito importante a gente fazer o quê? Trabalhar os nossos pensamentos, que também é uma técnica que nós vamos utilizar. Bom, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o seguinte, né? Que o medo do desconhecido é normal, tá? Não tem como ser diferente. Você não conhece o que você vai fazer, ou para onde você vai, o que vai acontecer. Então, é normal a gente ter isso. A mesma coisa se dá com a morte. A morte é algo desconhecido, a gente não sabe o que acontece do outro lado. Então, é muito comum a gente ter ansiedade do desconhecido, medo do desconhecido, né? E todo mundo experimenta em algum momento da vida algum grau, ok? Mas é interessante a gente tentar compartilhar essas experiências ou esses pensamentos, esse medo do desconhecido com amigos, com familiares. Pessoas que possam promover para nós um ombro amigo, conversar conosco, nos acalmar, nos fazer enxergar uma outra, ter uma outra percepção dessa situação, de ver de uma outra forma, é muito importante. E também utilizar técnicas de autotreinamento que você aprendeu aí na nossa maratona, na nossa jornada e está aprendendo ainda, é muito importante para a gente trabalhar a redução do medo do desconhecido. Gente, eu vou passar para vocês no grupo algumas perguntas importantes para que vocês possam refletir sobre o medo do desconhecido. Essas perguntas estarão indo numa apostila e essas perguntas são perguntas que eu digo para vocês sempre aqui. Questionem o medo do desconhecido e que essas perguntas possam te auxiliar a fazer você pensar de uma outra forma sobre as questões que estão por vir ou sobre as questões que te desafiam a mudar. Um grande abraço para você. A gente se vê no nosso próximo encontro e espero que você tenha gostado dessa aula e entendido que tá tudo bem ter medo do desconhecido, a gente só não pode deixar essa ansiedade tomar conta da gente, ok? Não deixa a ansiedade tomar conta da sua vida. Lembre-se, você está no controle da sua história. Um grande beijo para você.